Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Bem-vindo a mais uma edição do Serviço Público no RCP. Como habitualmente, à quarta-feira, de 15 em 15 dias, em destaque está a agricultura e o desenvolvimento rural. O convidado de hoje é o engenheiro José Rocha, mestre em Extensão e Desenvolvimento Rural. Ora, engenheiro, bem-vindo a mais uma edição. Muito obrigado pelo convite. Ora, hoje vamos falar de um tema que tem surgido na comunicação social e também nas redes sociais, algum alarmismo relacionado com o percevejo asiático Aleomorpha alis. Este inseto é perigoso para as pessoas ou para os animais? É a questão que deixo no ar. Muito bem. Este percevejo Aleomorpha alis, de coloração castanha marmoreada, com cerca de 1,7 cm de comprimento e 9 mm de largura, também conhecido por percevejo asiático, porque é nativo da região do leste asiático, é da família do percevejo verde, ou percevejo fedorento, conhecido entre nós. Esta espécie é invasora e terá sido avistada pela primeira vez em Portugal em finais de 2018. É considerada uma praga das culturas agrícolas, não sendo perigosa para as pessoas ou animais. Não morde, não pica os animais, não transmite doenças, apenas exala, tal como o percevejo verde, nosso conhecido, um cheiro forte e desagradável. Este percevejo é prejudicial às culturas agrícolas porque perfura as plantas hospedeiras, nomeadamente as folhas e os frutos, para se alimentar. Em Portugal temos alguns relatos de prejuízos em algumas culturas, nomeadamente a do kiwi. É um inseto muito difícil de eliminar porque é resistente aos inseticidas, pode voar mais de 100 km num dia, sendo que a maioria voa cerca de 5 km em 24 horas. A fêmea põe os ovos nas plantas hospedeiras. Se a planta fizer uma viagem de um continente ao outro, por exemplo, o percevejo asiático entra numa outra área geográfica e consegue proliferar, que terá sido o que aconteceu, digamos, no caso da Europa, e na Itália já existe há mais anos do que aqui. Sendo uma espécie exótica, não tem predadores naturais entre nós, por isso ele, aparecendo aqui, vai se multiplicar rapidamente, até porque as fêmeas põem grandes quantidades de ovos, cerca de 400 ovos, e não tendo predadores naturais, provavelmente vai se multiplicar nos próximos tempos se não for combatido. Como se aglomeram em grandes comunidades para passarem o inverno, aconselha-se a sua aspiração e incineração ou afogamento do saco. Aspirando, eles vão se juntar no inverno para passarem o inverno, e se forem aspirados para um saco, depois o saco é afogado ou queimado. É a melhor maneira de os matar. Esta feromona está a ser produzida em laboratório em Itália, por exemplo, que é um país que já tem este percevejo há mais tempo, e utilizado para provocar a sua aglomeração artificialmente, facilitando a sua captura. No entanto, este produto, portanto, esta feromona, ainda não está a ser vendida em Portugal. Existem algumas espécies também em Itália, algumas experiências, em Itália, com recurso a um parasitoide para controle biológico, mas também em Portugal ainda não existe esse parasitoide. Temos um inseticida que pode ser utilizado em Portugal para o combate deste percevejo em algumas culturas, como o pessegueiro, macieira, ameixeira e cerejeira. São as culturas para o qual está homologado este produto, este inseticida, mas não é muito eficaz. E tem algumas regras apertadas na sua utilização, só pode ser utilizado 2 vezes por ano. Por isso, digamos, a utilização dos inseticidas que são conhecidos não é muito eficaz, e a melhor forma de os eliminar foram aquelas que eu referi. Mas, engenheiro, deixe-me então colocar esta questão. Porquê tanto alarmismo, então, se
podemos chamar-lhe, se este bichinho não ataca as pessoas. Pois, como no passado mês de setembro, também surgiu na comunicação social e nas redes sociais a notícia de um percevejo que estava a atacar as pessoas em Paris, picando e provocando reações alérgicas, houve uma certa confusão entre estas duas notícias. Começou a surgir a notícia do Aleomorphalis, mas também surgiu a notícia do percevejo que estava a picar as pessoas em Paris e provocou este alarmismo. Apesar destas espécies pertencerem à mesma subordem, ou seja, apesar de serem percevejos parentes, são muito diferentes. O percevejo asiático, este que estamos a referir das plantas, alimenta-se da seiva vegetal. Como referimos, o comprimento é de 1,7 cm, tem asas, coloração castanha marmóreo. O percevejo que ataca as pessoas é o Cimex lectularius, conhecido por percevejo das camas, bed bug em inglês, que surgiu em Paris como uma praga. É um pequeno inseto de cor castanha avermelhada, de formato oval, com cerca de 5 mm de comprimento, ou seja, muito mais pequeno do que esta Aleomorpha, que, como referimos, mede cerca de 17 mm, 1,7 cm. O percevejo das camas que pica as pessoas não tem asas e tem como lugar preferido para viver precisamente as camas. É um parasita que pica as pessoas e os animais para se alimentar de sangue. Ele esconde-se em fendas de camas, costuras de colchões, móveis próximos, atrás de rodapés, no papel de parede que esteja solto, em tomadas, portanto, junto das camas. Na fase jovem, este percevejo das camas é incolor e desenvolve a cor castanha avermelhada depois de se alimentar de sangue. A infestação pode ser identificada por minúsculas manchas de coloração acastanha avermelhada no colchão, almofadas, lençóis e outras roupas da cama. As manchas são as fezes do inseto que se alimenta do sangue das vítimas. Penso que ficou claro que, de facto, estes percevejos são diferentes. O percevejo das plantas, o Aleomorphalis, alimenta-se das plantas, tem asas, mede cerca de 1,7 cm de comprimento, e o percevejo das camas alimenta-se de sangue das pessoas e animais, não tem asas e é muito mais pequenino, mede cerca de 5 mm de comprimento. Na circular de avisos agrícolas, número 17 de 2023, de 19 de outubro, da Direção-Geral da Agricultura e Pescas Norte, emitida pela Estação de Avisos Agrícolas de Doutor Minho, é feito um esclarecimento sobre o Aleomorpha, referindo precisamente que não se deve confundir com o percevejo doméstico ou das camas. Ora, podemos então, resumindo tudo isto, dizer que o percevejo asiático, afinal, não é maléfico, assim, como as pessoas estão a julgar. Não, e a confusão com o percevejo das pessoas, que em tempos idos também existiu muito entre nós, com o melhoramento dos hábitos de higiene das pessoas, das casas, das camas, foi desaparecendo. Esse percevejo não tem absolutamente nada a ver com este. Muito bem, ficamos por aqui no que diz respeito a esta edição do Serviço Público. Engenheiro José Rocha, muito obrigado e até de hoje a 15 dias. Agradeço, até daqui a 15 dias. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.